Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Neste vídeo eu vou fazer aqui uma videoaula simulando como se fosse para o concurso público do Estado de São Paulo. Eu peguei um tema que não está no edital do concurso, não tem a questão do plágio. É mais para você ter uma ideia de como que se desenrola esta aula e essa videoaula para o Estado de São Paulo. Uma observação, coloquei temporizador, um cronômetro no vídeo, mas não é para você fazer isso no seu, tá? Não coloca cronômetro não, deixa o negócio rodar normal. Eu já vou pular para o vídeo, para a aula mesmo. No final faço mais comentários, pois muita gente entrou pelo blog e quer ver como que a aula ficou. Mas lembrar que no blog, você que está entrando pelo YouTube, no blog tem o planejamento da aula todinho. Vamos lá ao vídeo. Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos compreender e entender qual que é a diferença entre esporte e jogo. Vamos lá. Primeiramente, gente, o esporte ele tem uma característica peculiar. Qual que é essa característica? Existem regras e essas regras nunca são mudadas. Não que o jogo não exista regras, existe sim. Só que as regras do esporte não podem ser alteradas. Essa é a principal característica aqui do esporte. Lembrando que o esporte normalmente é praticado aí por profissionais. Então você tem o voleibol profissional, por exemplo, que as pessoas estão ali praticando atividade esportiva por causa do sustento. É o sustento da família. Então nem sempre é divertido. Agora o jogo ele tem que ser divertido. Então a tendência é que o jogo seja divertido, pois a gente joga por prazer. A paixão pelo voleibol, por exemplo, a gente vai e faz um esporte ali de voleibol na rua. Então, aquele vôlei na rua é um jogo, não é um esporte. Olha só, eu vou dar dois exemplos para a gente entender melhor essa situação aí. Você tem primeiramente um esporte chamado cricket. O cricket, ele é lá da Inglaterra e você sabe muito bem, a gente já trabalhou, é aquele jogo em que há duas equipes de cada lado com 11 jogadores e o objetivo é a equipe que conseguir dar mais voltas entre o campo A e B. As regras são rígidas e esse esporte tem que ser praticado em um campo com grande espaço, né? Um campo amplo de formato oval. Então, aqui você tem o cricket como um esporte. E como todo esporte, ele é regulamentado também. Não só as regras são fixas, como a regulamentação. Aqui no Brasil, o cricket ele é regulamentado pela Confederação Brasileira de Cricket, CBC. Você vai falar, professor, mas o cricket é muito parecido com o taco. Sim, o taco que você conhece, que é aquela brincadeira que a gente faz na rua, é um jogo. O taco é um jogo, gente. Um jogo que tem aí as suas origens no cricket. Por que é um jogo? Porque houve adaptações, alterações. Então ele não é regulamentado pela CBC, por exemplo. E a gente pratica na rua. Tá? Então vou mostrar para você aqui o exemplo do cricket, que é o jogo profissional, né? E você tem também aqui o exemplo para você do taco jogado na rua. Uma observação aqui, crianças jogando taco na rua, tá? Usar aí como a ferramenta a ser derrubada, né? Para trocar os lançadores, uma garrafa PET, mas poderia ser uma lata. E só para lembrar, o cricket, você sabe que no lugar da lata, que teoricamente seria do taco, é usado uma casinha de madeira. O cricket é esporte, taco é jogo. Tá? Porque cricket, as regras não mudam, taco, a gente cria as regras. No cricket tem que jogar com 11 de cada lado. O taco a gente pode jogar com 2 de cada lado. E não há problema, é o que mais a gente vê aí. Para finalizar, para a gente entender melhor, olha só, o voleibol. O voleibol
aquele que é praticado dentro de ginásio, com quadra dividida, com arquibancada, aquele que você vê na Rede Globo. Olha só, este é esporte, porque há regras fixas e também há regulamentação. Confederação Brasileira de Vôlei, CBV, que regulamenta o esporte aqui no Brasil. Mas, poxa, é tão legal o vôlei, né? As pessoas, a gente vê lá o Brasil jogando o campeonato de vôlei. Poxa, eu queria participar. Não é possível porque a gente não tem acesso a uma quadra. Será, gente? A gente pode praticar sim o voleibol como forma de jogo. Voleibol de rua. Podemos adaptar e transformar o voleibol, o esporte, no jogo, porque a gente pode fazer adaptação na rua. Coloca uns bambus, estica uma rede ali, improvisada, e a gente pode jogar com 3 jogadores de cada lado, de 4 de cada lado. A questão aqui, ó, é jogo, porque a gente pode mudar as regras. O voleibol mesmo, o esporte, obrigatoriamente são 6 jogadores de cada lado. Tá? Então você tem aqui, olha só, o esporte, voleibol aqui é o profissional, tá bom? E eu vou te mostrar aqui a adaptação que a prefeitura fez. Teve apoio da prefeitura, mas enfim, nada impede que a comunidade possa fazer também. Tá aí as meninas jogando vôlei, inclusive com um número reduzido aí de participantes de cada equipe, né, de jogadores de cada equipe, é que elas colocaram menos, não o tradicional 6 contra 6 que o voleibol profissional impõe. Então, assim, em resumo, gente, a diferença de esporte está bem claro para a gente, né? Esporte, as regras nunca mudam. Praticado por profissionais. Jogo, praticado por qualquer pessoa. As regras podem mudar e as regras nunca são imutáveis. Há também exemplos aí de regras, por exemplo, o taco. Pode ser que o taco, gente, falando do taco, a regra na rua que você joga pode ser de uma maneira e na rua de baixo é outra regra. Porque no jogo as regras são definidas pelos próprios jogadores. Espero que todos tenham aqui compreendido. Em breve a gente comenta um pouco mais na próxima aula. Bom, como você percebeu, o vídeo ficou com quase 7 minutos, mas não tem problema, não deu 7. Foram 6 minutos e 55, alguma coisa, 54. Não deu 7, está dentro. O que você não pode fazer é um vídeo maior que 7. Tá? Chegou ali em 6,50, tá ótimo. É isso mesmo. Uma outra observação. Na segunda gravação que consegui fazer o vídeo. Na primeira passou dos 7 minutos. Passou. Por quê? Né? Eu fiz o planejamento e tudo mais. Só que como é resumo do resumo, você acaba, às vezes, não resumindo muito. Porque dá uma empolgação. E ainda mais que eu havia acabado de fazer toda a pesquisa. Então a aula estava prontinha ali, na ponta da língua. E muitas coisas eu acabei pensando necessário colocar e o vídeo ficou grande demais. Eu falo isso porque tinha gente preocupada. Mas será que eu vou conseguir chegar nos 5 minutos? Gente, consegue. Se você planejar a aula, 7 minutos é pouco. Foi o que aconteceu comigo. Fiz todo o planejamento da aula, tá lá no blog, você pode ver. Não deu para falar nem a metade que eu coloquei no planejamento de aula. Eu tive que resumir mesmo. Mas isso que eu te digo é o seguinte. Faça o planejamento da aula. Faça as pesquisas. Não tem como você... beleza. Se você tirar de supetão da cabeça um improviso, pode ser que role. Mas eu aconselho dar uma pesquisada no assunto que você vai fazer a aula. Até para você ter um maior acervo de informações quando você está ali trabalhando e conseguir, de certa maneira, de certa forma, trabalhar com toda a habilidade que está pedindo aí naquele trecho. Que aula foi essa? Foi para o 5º ano do ensino fundamental. Foi uma habilidade que eu achei lá no 5º ano. Achei interessante a diferença entre esporte e jogo. Acho que até
alguns adultos que assistiram a aula aí devem ter aprendido alguma coisa. A gente sempre aprende, né, gente? Com as aulas. Bom, os recursos midiáticos, na verdade, eu não gostaria nem de usar, porque dentro de casa você não tem como usar recursos. Não sei, assim, claro que a VUNESP colocou como, se você quiser usar, mas tem uma parte da correção da videoaula da VUNESP que fala sobre a questão midiática. Então, dá a entender que se você não usar, você meio que perde um ponto, sabe? Eu achei interessante usar, mas você pode fazer sem o recurso midiático, seu notebook, sem nada, só com uma lousa branca. Você pode fazer. Me perguntaram também uma coisa. Eu posso colocar um papel branco na parede, tipo colar assim? Pode, gente. Pode ser até cartolina. Eu acho que o fundo branco facilita a visualização da VUNESP para ver se é o candidato mesmo, ver direitinho o rosto dele. Outra coisa importante, esse vídeo, comenta se você gostou da aula do jeito que foi feita. De propósito, eu não usei a luz auxiliar que eu tenho aqui. Eu tenho mais uma luz para dar mais claridade. Eu usei só a luz do teto e a luz da webcam, que ela tem uma luz, e a sua câmera vai ter uma luz também. Veja como é que ficou. Por exemplo, eu não tenho como comprar uma lâmpada a mais, uma LED, mas assim, eu aconselho, se você conseguir duas LED, colocar uma do lado direito, outra do lado esquerdo, e de certa forma organizar, mexer com elas que não faça efeito de sombra, eu acho assim, excelente. Claro, se você tiver a opção de gravar em frente a um quadro branco, onde bate a luz do sol, excelente, porque a luz do sol é a principal luz. Claridade total. Na artificial, a gente precisa, às vezes, fazer essas ações, né? Uma só não basta, tipo, tem que ser duas, três. Eu uso duas aqui nos meus vídeos, porque eu não acho necessário pôr três. Eu acho que a webcam já tem um ganho muito bom com a própria iluminação dela. Então, assim, aí eu não acho necessário colocar mais de duas lâmpadas. Mas a videoaula, depois você dá uma olhada de novo. Eu usei uma luz só, a do teto. Então, comenta aí o que você achou. Ficou claro? Ou será que teria que iluminar mais? Tá bom? A ideia é você ter noção de como que pode ser feito a videoaula, como pode ser feita a videoaula. E foi exatamente dessa maneira que eu fiz a minha aula de educação física sobre as práticas corporais de aventura na natureza. Foi mais ou menos nesse estilo aí. Não mudou muita coisa não, mas naquela ocasião eu acho assim que eu acabei concluindo melhor, né? Dá para perceber que eu concluí um pouco correndo, mas por quê? Porque era muito assunto para pouco tempo, tá? Então, eu quis usar dois exemplos. Se eu usasse um exemplo, eu teria um tempo interessantíssimo para trabalhar só sobre isso, sobre essa diferença, né, entre esporte e jogo. Ia ter mais tempo para falar um pouco mais sobre essas diferenças. Mas enfim, gente, no final, o objetivo de trazer para o aluno a compreensão da diferença entre esporte e jogo foi feita, tá? Não existe a aula certa ou a aula errada, tá? Inclusive, nós pedagogos sabemos, temos até a liberdade de cátedra. Você pode dar uma aula totalmente falando, uma aula totalmente mostrando imagens, enfim, isso não importa. O importante é promover o aprendizado. Então é isso, gente. Bom, se você tiver mais ideias aí de vídeo, comenta se você achou legal. Pô, faz mais um. Eu preciso desse feedback, porque se não ficou bom, fica só esse mesmo e tá ótimo. Mas o que eu quero dizer para você é que deixa o like, compartilha, porque deu muito trabalho fazer, gente, porque eu tenho que puxar apesar que tem rodinha, né? Mas eu tenho que puxar a mesa para o outro lado, arrumar ali a cama e poder gravar em frente o quadro, tá bom? Então, me ajuda aí, dá o like, compartilha. Esse vídeo tem que ser bastante acessado para eu ter um retorno. E comenta aí o que você achou e se você tem alguma sugestão.
Muito obrigado, até a próxima. Valeu!